professor, olá professora, eu sou Eric Borges, eu sou professor como você, de Química, nessa área do conhecimento tão maravilhosa. E eu quero nesse vídeo, no nosso primeiro vídeo, trabalhar com vocês algo muito importante que vai ser uma ferramenta valiosa para a tua prática de ensino em sala de aula. Eu quero começar primeiro lançando uma problemática para que a gente possa pensar. Já parou para pensar como a química é difícil de ser aceita pelos nossos alunos? Se você compara com outras áreas do conhecimento, parece que quando se produzem os livros de química, até os títulos dos livros têm que ter até um apelo para que o aluno ache interessante, sendo que outras áreas do conhecimento nem precisam disso e os alunos já leem, já têm uma aceitação muito maior. Pois é. Como resolver esse problema que acabou sendo uma crise nacional, uma crise internacional, não gostar de química? Nesse mini-curso, nós vamos trabalhar ferramentas que podem te auxiliar de uma forma muito impactante a fazer a diferença usando questões das provas do Enem. Para apresentar isso para vocês, me permita dizer que as questões do Enem, elas têm uma utilidade muito grande, que é pouco explorada em sala de aula. Essas questões, elas trazem gêneros textuais diferentes, e esses gêneros textuais, que podem ser textos, podem ser imagens, fotos, esquemas, equações, pode ser um monte de coisa, fazem com que o aluno tenha uma compreensão melhor de algum fenômeno que queira ser trabalhado. E isso em sala de aula pode ser ministrado de uma maneira muito interessante, para a gente tentar resolver um problema que acontece, eu acho que em todas as escolas de ensino médio, que é o seguinte: os alunos não entendem química porque eles não conseguem assimilar significado ao que está sendo dito. É isso mesmo. Mesmo você entendendo o que eu estou dizendo, pode ser que às vezes eu ainda não tenha atribuído significado ao que eu estou dizendo para você. E isso pode acontecer com os alunos. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você queira trabalhar cálculo estequiométrico com os alunos, que é um assunto aterrorizante para muitos no Brasil. E quando você apresenta aquele cálculo estequiométrico, tudo faz sentido para o aluno na questão de entender a lógica dos problemas, da matemática envolvida, da álgebra, do raciocínio químico, das equações químicas, das quantidades e tudo mais, como a gente sempre conhece. Mas mesmo ele tendo essa assimilação lógica da coisa, pode ser que aquilo não tenha significado para ele, porque é como se não fizesse parte da vida dele aquilo. Às vezes, para o aluno, esse assunto faz parte de um outro mundo. E o pior de tudo é que um assunto como esse está muito ligado ao contexto das vidas deles. Então, o trabalho de dar significado ao que é trabalhado em sala de aula é muito importante. E questões do Enem podem te ajudar a fazer isso, desde que você faça algo sistematizado. E vou lançar aqui uma linha sistemática para que você possa usar na sua prática de ensino, lá na sua sala de aula. É mais ou menos assim. Você pode escolher uma questão do Enem qualquer que esteja ligada ao assunto vigente, ao assunto que você está trabalhando lá na sua sala de aula. E aí, esse assunto ligado a essa questão, ele pode ser introduzido na sua aula de uma forma tradicional, apresentando os conceitos, os exemplos e as aplicações e tudo mais, ou eu posso te propor uma inserção desse conteúdo de uma forma diferente, tendo um bom ponto de partida. E as questões do Enem ajudam a gente a ter um bom ponto de partida. Como assim um bom ponto de partida? Muitos estudos indicam que você trabalhar no sentido de integrar os conteúdos
num único fenômeno, integrar os conteúdos num único fato, numa única situação e começar com essa situação para depois desmembrar nas diversas áreas, é muito mais significativo do que você começar com o seu conceito de química e depois partir para uma aplicação. Então, ao invés de você apresentar o cálculo estequiométrico propriamente dito de início, apresente um caso, que daquele caso você possa extrair um cálculo estequiométrico e aí você vai conseguir dar um significado muito mais forte para o seu aluno. Digamos que você esteja querendo discorrer sobre uma história e nessa história você tomando um medicamento, um comprimido. E você comece a argumentar com os alunos como pode esse medicamento, esse comprimido fazer bem para você e a mesma quantidade que tenha nesse comprimido fazer bem para toda a população brasileira. Ele tem o mesmo efeito em todas as pessoas. Como pode isso? Como é que eu posso esperar que um medicamento tenha esse efeito em qualquer pessoa, sendo que eu ainda não tomei ou nunca tomei esse medicamento? E aí esse questionamento desperta no aluno um sentido de investigar os porquês das coisas. Isso é um bom ponto de partida. E aí em seguida você pode dar um sentido historicista para o aluno, mostrando para ele como foi a evolução do conhecimento até chegar no comprimido, por exemplo, quando as pessoas tomavam medidas, né? Tomava uma quantidade de medicamento que não era perfeitamente mensurada, até chegar nos miligramas contidos em cada um dos comprimidos que a gente toma. Quando você chega nisso, o aluno começa a ter um cenário muito mais fechado, um cenário muito mais completo do que está sendo tratado. E aí, nesse ponto, você ataca dizendo que, para entender, aprofundar-se um pouco mais nesse sentido, eu preciso de conhecimento químico. E aí você apresenta a estequiometria nas suas diversas formas. Quando você faz isso, o aluno ele sente um significado maior no assunto. E isso faz com que ele entenda questões que são complexas, como essa estequiometria, por exemplo, e tantos outros assuntos que nós trabalhamos no ensino médio. Equilíbrio químico também é um assunto muito pesado. A questão de geometria molecular, reações orgânicas, que também são questões que caem muito nas provas do Enem. Todos esses assuntos, eles passam a ter uma amplitude, uma profundidade muito mais adequada para o aluno que está recebendo esse assunto pela primeira vez. Entendeu? Então, a questão é ter um bom ponto de partida, dar um sentido histórico, uma historicidade para aquele assunto e complementar e completar essa ação na sua aula com aplicações tecnológicas. Ou seja, mostrar que esse tipo de conhecimento que ele está entendendo ali faz parte de coisas do cotidiano que ele vê, que ele usa, que ele veste, que ele come. Isso faz com que o aluno entenda que a química é realmente a ciência dos materiais, que está muito ligada ao que ele faz no dia a dia. Bem, essa é uma dica de você intervir na sala e começar a montar um cenário na sua prática de ensino de uma forma que cative mais os alunos a entender o que é a química propriamente dita. Atribuir significado ao que você está falando é muito importante. Ele tem uma linha lógica adequada, ele tem uma sequência lógica adequada para a idade dos meninos. Mas nós não podemos deixar de de atribuir significado mesmo ao que estamos dizendo. Nas questões do Enem, isso acaba sendo muito prático, porque as questões do Enem já trazem um contexto onde você pode, daquele contexto, extrair uma situação, naquele contexto extrair um objeto ou um fato e tudo mais. E além disso, você pode também extrair linhas temáticas diferentes, né, que estejam aliadas àquele conteúdo vigente que você está a fim de trabalhar na sua sala de aula nesse momento. Ok?
Bem, esse é o início, né, de todo esse trabalho, essa primeira proposta que você acabou de receber, que ela possa acontecer sim, que você possa colocar isso em prática e promova algum mecanismo de feedback para os alunos dizerem para você o que eles acharam, o que eles entenderam do que você quis apresentar. Com certeza vai fazer toda a diferença no seu trabalho em sala de aula, ok? Bem, no próximo vídeo nós vamos entender algumas coisas que, além de você, os alunos também podem aproveitar usando questões do Enem e tecnologias, ok? Fique com a gente e até lá!